vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu me chamo Sara Strack, eu sou formanda em psicologia, mas se você estiver vendo esse vídeo depois do dia 18 de janeiro de 2024, eu já sou psicóloga. Também sou pós-graduanda em terapia de aceitação e compromisso e eu falo bastante sobre saúde mental, emoções, comportamento, tudo isso de forma prática e simplificada para o seu dia a dia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, me segue também lá no Instagram que eu falo bastante sobre isso, tá bem? E não tem como a gente falar sobre saúde mental e vida significativa sem falar de um bom relacionamento com as nossas emoções. Então eu já começo esse vídeo te perguntando, como é que você tem lidado com suas emoções? Você acredita que as suas emoções têm te atrapalhado? Se sim, quais são essas emoções? E ao contrário do que muitas pessoas pensam, a forma como a gente lida com as nossas emoções, ela não vem do nada, ela é aprendida. Ao longo da nossa vida a gente vai aprendendo algumas estratégias para lidar com essas emoções. E essas estratégias podem ser do que a gente chama de estratégias adaptativas, que são estratégias que nos ajudam a lidar e a processar aquela emoção, ou estratégias desadaptativas, que são estratégias que momentaneamente nos ajudam a fugir daquela emoção, mas a longo prazo ela não é tão benéfica assim, ela não nos ajuda a ir em direção a objetivos valorizados por nós. E é por isso que ao longo da vida algumas emoções se tornam mais difíceis mesmo de lidar e processar, seja a ansiedade, a raiva, o estresse. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você justamente estratégias adaptativas para te ajudar a regular essas emoções. Mas afinal de contas, o que é regular as nossas emoções? Regular as nossas emoções de forma adaptativa é justamente identificar, compreender e administrar as nossas emoções com o intuito de agir de forma guiada pelos nossos valores, não apenas seguindo o que aquela emoção nos pede ou agindo por impulso, mas agindo de forma guiada pelos nossos objetivos. E um ponto muito importante que você precisa saber para a gente começar a conversar aqui sobre lidar e regular as nossas emoções é entender justamente que elas são constituídas por 4 fatores. O primeiro fator é o evento em si, o fato que acontece ou o fato sobre o qual você pensou que aconteceu ou que aconteceria. Um exemplo seria briga com um namorado, tá? Daí o segundo fator seria a relação que nós estabelecemos com esse evento. No caso da briga com o namorado, poderia ser o pensamento de essa é a pior coisa que poderia acontecer. É um tipo de relação que você poderia estabelecer com esse evento, com um fato. Daí o terceiro fator seria justamente as reações fisiológicas dessa emoção que aparece, ou o que a gente chama também de experiência emocional. Que vamos supor que no caso da relação que você estabeleceu, que é a pior coisa que poderia acontecer, você começa a se sentir ansiosa. Daí vem um aperto no coração, vem a taquicardia, vem a respiração ofegante. E por último, o quarto fator seria a expressão emocional, que é justamente a forma como você se comporta, como você vai agir diante daquela emoção. E por que eu compartilhei essa leve teoria com você? Para você entender que experienciar e sentir uma emoção não é uma sentença. A gente não pode controlar 100% do que acontece na nossa vida, a gente não pode controlar as nossas reações fisiológicas, a nossa experiência emocional, mas nós podemos escolher como agir diante daquela emoção, como que nós vamos nos comportar, a nossa expressão emocional. E é por isso que a primeira habilidade que você precisa aprender para lidar com suas emoções difíceis é o que nós chamamos de aceitação radical. A aceitação é uma habilidade que tem sido muito difundida pela psicologia nos últimos tempos e muitas vezes no senso comum ela é confundida com uma certa postura de resignação, sabe? De não, vou deixar as coisas permanecerem como tá, eu não posso fazer absolutamente nada, não há nada que possa ser feito nessa situação e simplesmente aceitar tudo o que acontece. E a habilidade de aceitação é justamente o contrário. Ela nos convida a aceitar aquilo que nós não podemos controlar, como a nossa experiência emocional, a emoção que surge, as reações fisiológicas, para que nós possamos escolher como nós gostaríamos de agir, a nossa expressão emocional. Daí você pode pensar que controlar sua emoção ou fingir que não sente é a melhor saída, mas você já parou para pensar no tanto de coisa que você faz ou deixa de fazer para sentir ou não uma certa emoção? Não sei, você evita sair de casa, você evita relacionamentos, você evita certos locais, certas pessoas, você pensa que tem controlado a sua emoção quando na verdade ela controla o que você tem feito ou não. E a aceitação nos ensina justamente a parar de olhar para as nossas emoções como grandes inimigas ou grandes vilões, justamente para termos mais controle sobre as nossas ações, para vivermos uma vida não apenas guiada pelo que a nossa emoção nos diz para fazer ou não, mas guiada também por valores, por objetivos, por aquilo que é significativo para nós. Mas Sara, afinal de contas, como é que eu pratico a aceitação? O primeiro passo que você vai dar é justamente notar qual é a situação. Que situação difícil está acontecendo, que situação difícil aconteceu, ou se você não enxerga algum evento ali concreto que aconteceu, no que você estava pensando que desencadeou aquela emoção. Depois você nota qual é a emoção, o
que você tem sentido? Qual é a emoção que está presente? Eu sei que o simples fato de nomear a sua emoção, falar como você se sente, parece algo muito bobo, mas essa é, na verdade, uma capacidade aprendida. Se você cresceu em ambientes que não te ensinaram a nomear suas emoções ou até mesmo invalidaram seus sentimentos, você precisa aprender a reconhecer como você se sente. E uma ferramenta que pode te ajudar nesse processo é o que nós chamamos de roda das emoções. Ela nada mais é do que um círculo com o nome de várias emoções que pode te ajudar ali a dar um norte ao especificar como você tem se sentido, tá? Isso vai ser muito benéfico também quando você precisar comunicar as suas emoções. Quanto mais específico você for, mais assertivo também você é na sua comunicação, na forma como você quer expressar em como você se sente. E eu falei pra você notar a situação e também notar a presença daquela emoção, nomear aquela emoção. Mas você não vai notar a presença dela de qualquer forma, tá? Você vai notar a presença dessa emoção como se fosse algo à parte, não como se você e essa emoção fossem um só. E isso vai ser muito benéfico, porque uma das coisas mais comuns que acontecem em um processo de desregulação emocional é justamente a gente se sentir tomado por aquela emoção. Parece que nós e aquela emoção nos tornamos um só. Então, ver ela de uma perspectiva mais separada, mais distanciada, vai te ajudar nisso. Você pode falar, por exemplo, eu estou notando a presença de ansiedade. Olha a raiva aparecendo. Olha o estresse querendo aparecer. Isso vai te ajudar a ver essas emoções de uma perspectiva mais distanciada e te ajudar a se separar dessa emoção. Então, o primeiro passo da aceitação para você aprender a lidar com emoções difíceis é você levar a sua consciência para notar o que tem acontecido e como você tem se sentido. Agora a gente vai também expandir a nossa consciência, que nada mais é do que notar o que existe para além daquela emoção. Uma coisa muito comum que acontece quando a gente está experienciando uma emoção difícil, uma emoção intensa, é sentir, ter aquela percepção de que parece que tudo vira aquela emoção, de que tudo que a gente consegue sentir é aquela emoção. Então, expandir a nossa consciência, levar até mesmo a nossa percepção para outros sentidos, vai te ajudar muito também a se separar um pouquinho, a tomar um pouquinho mais de distância dessa emoção. Aqui nós vamos focar em experienciar os nossos 5 sentidos. Levar a nossa percepção também para o nosso ambiente ao redor, para a nossa respiração. Então, quando você estiver se sentindo tomado por uma emoção, estiver experienciando uma emoção muito intensa, leve a sua percepção para o seu ambiente, tá? Quais objetos você consegue ver? Nomeie esses objetos. Quais objetos próximos a você consegue tocar? Comece a tocar nesses objetos, sentir a textura, perceber como que é tocar naqueles objetos, tá? Comece a perceber também quais sensações você sente no seu corpo. Você sente um aperto? Onde é esse aperto? Onde no seu corpo que aquela emoção está se expressando? É na sua cabeça? É nas suas costas? Comece a perceber isso, tá? Leve a sua percepção também para além daquela emoção. E algumas ferramentas aqui que podem te ajudar a expandir a sua consciência é a técnica Stop, a técnica Ground também, que foi uma técnica que a gente conversou no nosso vídeo de Mindfulness, e também algumas técnicas de respiração. E uma técnica de respiração que eu sempre gosto de indicar, porque ela é muito simples e eficaz, é expirar lentamente. Quando nós expiramos lentamente, nós modulamos nosso sistema nervoso e emitimos uma resposta de relaxamento, diminuindo até mesmo nossos batimentos cardíacos, que diminui a ansiedade, estresse. Então, quando você estiver se sentindo ali tomado por uma emoção muito forte, inspire em uma determinada quantidade de tempo, pode ser 5, 6 segundos, e você vai expirar lentamente no dobro desse tempo. Isso vai te ajudar muito também a você expandir a sua consciência, focar mais na sua respiração e ir relaxando o seu corpo, tá? Nós falamos então sobre reconhecer a situação, reconhecer a emoção, falamos sobre expandir a consciência para além daquela emoção, e agora nós vamos para o passo mais importante, porque nós não falamos de regular nossas emoções, lidar com emoções difíceis à toa. Nós falamos sobre lidar e regular nossas emoções justamente para agir de forma coerente com os nossos valores, para nos comportar da forma como nós gostaríamos. E aqui vai ser muito importante uma técnica que a gente chama na psicologia de ação oposta. Você identificou o que você está sentindo, você também se voltou mais para o presente com as nossas técnicas de respiração e de ancoragem no presente. Agora você vai notar quais são os impulsos. O que aquela emoção te leva a fazer? Quais são os impulsos que aparecem? O que você tem vontade de fazer quando aquela emoção está presente? Por exemplo, você brigou com o seu namorado, você notou que a raiva estava presente e você notou que o seu impulso de ação que você tem vontade de fazer é gritar e atacar verbalmente. Quando você notar esses impulsos, você vai se perguntar a partir desses impulsos: essa ação vai me trazer benefícios? Ela me aproxima do que eu desejo? Por exemplo, se eu desejo resolver o conflito ou até mesmo uma relação saudável, gritar e atacar verbalmente vai me aproximar do meu objetivo? Vai me aproximar do meu valor de uma relação saudável? Se a resposta for não, você vai fazer justamente o oposto que aquela emoção te pede. Você pode pensar em pelo menos 3 ações
alternativas para agir nessa situação. Não sei, sair do ambiente, conversar com um amigo sobre o que aconteceu, falar com o namorado e pedir um tempo antes de conversar, porque você está com a cabeça muito cheia. Depois de você elencar essas 3 ações, você vai escolher qual me parece mais coerente para os meus objetivos, para os meus valores. Então é esse basicamente o processo que a gente utiliza para lidar com emoções difíceis, regular emoções dolorosas. Utilize essas dicas, essas práticas para treinar mesmo em atividades, em situações que aparecerem no seu cotidiano. Eu sei que muitas vezes a gente espera que essas práticas, essa forma de lidar com as nossas emoções, ela seja automático. Mas como eu falei para você, as estratégias que a gente utiliza para lidar com as nossas emoções, ela é algo aprendido. Então você precisa treinar. Isso requer prática. Regulação emocional requer prática. E se você quiser saber mais sobre regulação emocional, sobre como funcionam as suas emoções, técnicas de relaxamento, técnicas de respiração, mindfulness, eu preparei um e-book especialmente para você, de forma gratuita. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, tá? Basta você colocar o seu e-mail que você vai receber ele de forma 100% gratuita. É um mimo especial que eu preparei para você. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessas técnicas, se você já utilizou alguma, tá? Deixa aqui também o seu like, não esqueça de se inscrever no canal e eu te espero ansiosamente no próximo vídeo. Até mais!